Podcast ABTCP Giro Setorial. O resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel começa agora. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Iniciamos este programa muito felizes com a quantidade de eventos que têm sido anunciados, independente se formato virtual ou presencial, mas demonstra que a cadeia produtiva que está se organizando novamente para cada vez mais se fortalecer em prol da importante tarefa, que é gerar mais informações para o setor com foco no relacionamento mais próximo entre os profissionais. É isso mesmo, Patrícia. Só na semana passada, conforme acompanhamos, tivemos Suzano Day, o evento de 60 anos do Grupo Santa Maria, em que nossa equipe marcou presença. E claro, trazemos aqui nesse podcast, a BTCP Giro Setorial 25ª edição, alguns destaques destes eventos para vocês sobre os investimentos anunciados pelas empresas. Já no segundo bloco, falaremos sobre alguns lançamentos, como o primeiro drip bag compostável do mundo, criado pela IBEMA para o café Jurerê, um novo produto que reúne inovação e sustentabilidade. Conversaram conosco Michele Poli Silva, presidente da empresa de café, e Indaiá Pazotti, especialista de produtos RD da IBEMA. Também apresentamos no segundo bloco, acompanhando as notícias desses cases de sucesso, a parceria realizada entre a Suzano e a Grip Master na aplicação de elastômero nos pneus dos tratores que operam na área florestal. A entrevista é com Paulo Mancinelli, gerente executivo de excelência operacional florestal da Suzano. Além disso, caros ouvintes, traremos algumas informações interessantes divulgadas pelas empresas no Dia Mundial da Água e uma entrevista com Luca De Grandes, da área de novos negócios na Eu Reciclo, empresa que certifica a logística reversa de embalagens pós-consumos de empresas de todo o Brasil. Ele nos falou sobre o potencial e papel da companhia no segmento de reciclagem, com foco na redução do consumo deste importante insumo que é a água. E no terceiro bloco, caros ouvintes, fiquem por dentro das novidades em eventos, reconhecimentos, premiações e demais oportunidades das empresas do setor. Feita então a apresentação resumida sobre os principais temas do nosso programa, vamos começar falando sobre a Suzano. Na última quarta-feira, 30 de março, a Suzano promoveu o Suzano Day 2022. O evento reuniu analistas e investidores do mercado financeiro para apresentar as próximas estratégias comerciais da companhia. Em formato híbrido, as apresentações foram feitas em inglês. Ao cobrir o evento para deixar vocês a par dos principais tópicos abordados, a nossa equipe apurou os áudios em português. Os depoimentos a seguir, portanto, serão creditados aos respectivos executivos da Suzano, participantes do evento, mas seguirão na voz dos tradutores. Ao abrir os pronunciamentos, Walter Schalka, presidente da Suzano, ressaltou que a companhia completará 100 anos em 2024. Prestes a se tornar uma empresa centenária, a Suzano mantém uma atuação focada nas conquistas de sua trajetória, sem deixar de lado as metas de melhoria contínua e os objetivos futuros baseados em inovação. A Suzano é uma história de sucesso por causa das suas pessoas. O nosso futuro está sendo construído a cada dia, combinando vários fatores envolvendo sustentabilidade. Christian Orgelmeister, diretor executivo de estratégia, gente, comunicação, TI e digital da Suzano, falou sobre os progressos mais recentes da agenda de bionegócios da empresa, destacando a parceria com a Spinova. Em 2017, a Suzano fez um investimento inicial de 5 milhões de euros numa pequena startup na Finlândia chamada Spinova. Foi o início da nossa missão para pegar a nossa fibra à base de madeira e levá-la à indústria têxtil. Bem, essa startup agora é uma realidade, com uma capitalização de mercado maior que 15 milhões de euros e continua crescendo. O que nós vemos aqui é a nossa planta, a nossa joint venture entre a Spinova e Suzano, chamada Woodspin. E estamos muito empolgados em ver o progresso e esperamos iniciar a produção até o final desse ano. Já o atual posicionamento da Suzano no segmento tixo foi detalhado por Luiz Bueno, diretor executivo de bens de consumo da empresa. Lançamos o negócio de tixo em 2018, primeiramente. Começamos priorizando
as regiões do Norte e Nordeste do Brasil, onde chegamos à liderança de mercado com 66% da fatia de mercado no Norte e 28% da fatia de mercado no Nordeste. Depois, então, passamos para o meio Oeste e também no Sudeste, nas regiões do Sudeste. Em 2021, chegamos a 11,2% de fatia de mercado nacionalmente e ficamos em terceiro entre todos os players nesse mercado de tissue no Brasil. Direcionando o enfoque ao segmento de celulose, Aires Galhardo, diretor executivo de Celulose Industrial, Engenharia e Energia da Suzano, compartilhou o status do projeto Cerrado, em andamento em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. A mensagem mais importante do projeto Cerrado é que estamos dentro do prazo e dentro do orçamento. Estamos chegando ao final da temporada. A terraplenagem já está 95% concluída e os trabalhos subterrâneos 65% de conclusão. Estamos avançando em ritmo acelerado. Isso dará condições excelentes de trabalho para as próximas fases de construção. Também concluímos muitas das instalações temporárias, como um restaurante para 10 mil trabalhadores por dia, a planta de tratamento de água e outras. Já temos mais de 4.500 posições disponíveis e já temos 2.500 trabalhadores aproximadamente no local. O nosso progresso físico está em 8%, perdão, e já começamos o processo piloto. E deveremos chegar em dezembro com 43 de avanço físico. Então, vamos manter a previsão de partida para a segunda metade de 2024. Para conferir outros detalhes dessas e das demais participações dos diretores da Suzano no Suzano Day, que estenderam o enfoque a todas as unidades de negócios da companhia, confira a próxima edição da Revista o Papel. Estamos preparando uma matéria especial sobre o evento, com todos os temas que foram pautados no Suzano Day 2022. E dando continuidade ao programa, a convite do Grupo Santa Maria, viajei entre os dias 30 e 31 de março até Guarapuava, no Paraná, e acompanhei o evento de comemoração dos seus 60 anos, que contou com a participação de autoridades oficiais e de colaboradores, fornecedores e clientes. Ao final do evento, um show com o grupo musical Família Lima animou a festa comemorativa aos presentes. E o que mais você pode contar aos nossos ouvintes, Thaís, sobre a sua visita ao Grupo Santa Maria? Olha, Patrícia, eu tive a oportunidade de conhecer e entrevistar pessoalmente o atual CEO da companhia, Marcelo Podelan Lacerda Vieira, e também conversei com a sua irmã, Wanderleia Lacerda Vieira Caron, que atua no Conselho de Administração da Santa Maria. Ambos falaram sobre o legado deixado pelo seu pai, fundador da Santa Maria, pautado pela perseverança e respeito aos colaboradores. Além disso, durante a visita à fábrica, eu conversei com diretores e colaboradores, e os ouvintes poderão acompanhar a matéria na edição de abril, com detalhes sobre os últimos planos de investimentos que envolvem novas usinas de energia e produtos para o segmento de papéis, melhoria em seus processos produtivos e ainda a apresentação do seu novo logotipo. Confiram a seguir um trecho do depoimento do CEO da companhia sobre os 60 anos do Grupo Santa Maria. É uma satisfação receber todos vocês em nossa casa. Saibam que todos são extremamente importantes para o funcionamento desta empresa, que fornece produtos para outras indústrias, a quais suprem uma demanda exigente de consumidores no Brasil e também em outros países. Há 60 anos, esta história começou a ser construída por meu avô, meu pai e meu tio. Hoje, eu, minha irmã e juntamente com minha mãe, seguimos com este sonho. A trajetória até hoje não foi fácil. Muitas destas pequenas vitórias conquistadas no dia a dia, bem como as maiores, serviram de energia para prosseguirmos o projeto idealizado no passado.
Muitas lembranças estão gravadas nas nossas mentes daqueles que com a Santa Maria um dia se relacionaram, sejam como clientes, e aos que hoje aqui estão e as gerações que virão, sigam com o objetivo de ajudar nossa região e o Brasil a crescer e se desenvolver, respeitando as pessoas, clientes, parceiros, sociedade e em todo o ecossistema no qual estamos inseridos. O vice-governador do estado do Paraná, Darcy Piana, também falou aos presentes sobre a importância da Santa Maria para a região, passando pela história do grupo. Eu sou filho de madeireiro, tudo aquilo que está acontecendo aqui eu vivi. Meu pai tinha 4 serrarias lá em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, e aqui era a terra da serraria. A gente vendia peças em função dos caminhões que entravam nessas estradas de terra, de chão, que quebravam, e a gente ganhava dinheiro por isso. E um orgulho daqueles meus clientes que me disseram: olha, agora nós vamos crescer, porque tem uma empresa que está começando a fabricar pasta mecânica, é isso? Veja bem, pasta mecânica. Na minha cabeça, de gurizão, não entendia muito bem, perguntei o que era isso. Isso é o resultado daquilo que nós temos aqui hoje. Era a transformação da madeira serrada em produto final. E olha a história que isso está trazendo, e orgulho dos guarapuanos, orgulho de nós paranaenses, e por que não dizer orgulho de nós brasileiros. Quanto emprego, quanto crescimento, quanto investimento, quanta tecnologia foi buscada. Nossos parabéns ao Grupo Santa Maria e muito mais sucesso a todos, a todas e a todas que fazem parte desta linda história. E seguimos em frente agora falando um pouco mais sobre outras empresas do setor. A Melhoramentos apresentou seus resultados recentemente e apontou um futuro altamente promissor. No ano em que anunciou a renovação do seu posicionamento estratégico no mercado, 2021, a Melhoramentos obteve um crescimento de 49% na receita líquida em relação a 2020 e de 23% maior do que o registrado no período pré-Covid, que foi em 2019. Além disso, a Melhoramentos destacou vários pontos positivos em seu balanço, aliando seus resultados às ações sustentáveis da companhia. Dentre esses estão os investimentos em 2021, que cresceram 163% em relação a 2020 e foram aplicados em desenvolvimento de pessoas, tecnologia, processos e produtos. O EBITDA do ano passado da Melhoramentos indica que a empresa está muito próxima do turnaround de uma geração de caixa positiva. Para 2022, a expectativa é consolidar sua recuperação de forma consistente. A companhia esteve entre as melhores empresas do setor de papel e celulose do Brasil, revista Exame, edição especial Melhores e Maiores, e atualmente 90% do consumo provém exclusivamente de fontes renováveis. E vale acrescentar a esta lista de destaques, Thaís, que recentemente a Melhoramentos anunciou sua participação dentre as empresas signatárias do Pacto Global por meio da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do país e a terceira maior rede do mundo com mais de 1.100 membros. E as notícias não param por aí. Falando mais sobre investimentos, no dia 22 de março, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu lideranças das multinacionais chilenas CMPC e Neutume. Durante o encontro, foram analisadas oportunidades de melhoria em infraestrutura para a movimentação de celulose no Porto do Rio Grande, em virtude do aumento da capacidade produtiva previsto pelo projeto Bio-CMPC. Vamos aguardar o desfecho desta reunião entre lideranças do setor e poder público para saber mais o que vem por aí. E com essas excelentes notícias sobre as empresas e o seu desempenho no mercado, encerramos o nosso primeiro bloco de notícias do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, 25ª edição. Nosso segundo bloco de notícias tem como pauta a drip bag compostável desenvolvida pela IBEMA para o café Jurerê.
os elastômeros, fruto da parceria entre Suzano e Group Master, e falaremos ainda sobre a importância da reciclagem para a redução no consumo de água com a Eu Reciclo e muito mais. Pois é, caros ouvintes, imaginem comigo, um café individual, fresquinho e sem agredir o meio ambiente. Difícil encontrar tudo isso em um único produto, pois a IBEMA tornou isso realidade. A empresa criou um sistema Drip Bag que ficou entre as 3 melhores iniciativas no Prêmio Nacional de Inovação 2021. Conversamos então com a presidenta do Café Jurerê, Michele Poli Silva, para saber mais detalhes da composição do filtro, que é inédita no mundo. Michele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você poderia contar para os nossos ouvintes quais as motivações do Café Jurerê para investir nesse desenvolvimento inovador? Para nós aqui do Grupo Jurerê é muito importante o desenvolvimento do Drip Coffee Bag nacional compostável. Foi um projeto que a gente vem desenvolvendo, lutando já desde 2014, né? A gente já imaginava trabalhar com um filtro compostável, mesmo não tendo uma solução viável ainda. Então, a gente vem acompanhando a evolução do mercado no desenvolvimento de estruturas compostáveis que fossem capazes de atender às normativas brasileiras e europeias para embalagens compostáveis. Nesse sentido, a gente lançou, então, o Drip Bag compostável, composto com PLA e celulose, né, em cumprimento a essas regulamentações, onde as mesmas tratam que 90% da estrutura ela tem que se degradar através de compostagem industrial no prazo de 180 dias, no mínimo 90% da estrutura, né? Essa transformação vai acontecer pelo processo de compostagem industrial e vai tornar o filtro, no seu processo final, em adubo, gás carbônico e água, né? Então, são outras formas que também a gente consegue compensar. Por exemplo, o gás carbônico numa indústria de compostagem industrial, ele pode ser transformado em energia termoelétrica, por exemplo, né? Então, a gente procurou dar uma solução viável para o filtro, né? Com a criação desse material 100% compostável e atender às normas internacionais e nacionais para embalagens compostáveis. Também conversamos com Indaiá Pazotti, especialista de produtos R&D da IBEMA, sobre o diferencial da empresa na execução desse tipo de projeto. A IBEMA é uma empresa inovadora e que busca desenvolver projetos que convergem com sustentabilidade. Nós desenvolvemos projetos que sejam uma alternativa mais sustentável, com as barreiras funcionais, além de ter projetos com clientes que cumprem o ESG. O Drip Bag do Café Jurerê é mais um exemplo de inovação e sustentabilidade dentro da IBEMA. Adorei a novidade. Parabéns a Café Jurerê e à IBEMA e muito sucesso às parceiras. E vamos seguindo, falando ainda sobre inovação. Quem trabalha também em prol da inovação com a sustentabilidade é a Suzano e a Grip Master, uma das maiores empresas especialistas em pneus e soluções sustentáveis para máquinas fora de estrada. Juntas, as empresas desenvolveram um projeto pioneiro de aplicação de elastômero em pneus utilizados nos forwarders. A inovação resolve 2 problemas: os constantes rasgos nos pneus por conta dos tocos e uma maior vida útil, o que diminuiu muito a quantidade de pneus necessários. O produto ainda pode ser totalmente reciclado. E para falar um pouco mais sobre esse case de inovação, falamos com Paulo Mancinelli, gerente executivo de excelência operacional florestal da Suzano. Paulo, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar deste programa. Explique, por favor, aos nossos ouvintes de que forma a utilização de elastômeros contribui e fomenta as práticas ESG da Suzano. De acordo com o World Business Council for Sustainable Development, a gente tem cerca de 1 bilhão de pneus que atingem a sua vida útil a cada ano. Eles são vistos como uma fonte problemática de resíduo devido ao longo tempo de decomposição, quando descartados inadequadamente, principalmente, causando danos ambientais, né? Além de ser um potencial ambiente favorável para vetores e doenças. Como o projeto ele tem por finalidade aumentar a vida útil do pneu e reciclá-lo para retornar ao ciclo, reduzindo assim o consumo dos novos, isso corrobora totalmente com nossas práticas de ESG, minimizando a disposição indevida no meio ambiente. Paulo, considerando como principal fator motivador a redução de geração de resíduos por conta do aumento do tempo de vida útil dos pneus, com relação aos custos envolvidos, a solução também é acessível? Olha, atualmente o custo da solução ainda é elevado,
Entretanto, analisando o nosso aumento no tempo de utilização, a gente vê um retorno de investimento dentro do próprio ciclo de vida da máquina. Paulo, durante quanto tempo ocorrerão os testes? Os elastômeros já foram aplicados em toda a frota? Qual o número total de veículos atendidos até o momento? Os nossos testes se iniciaram no dia 6 de fevereiro de 2019, tendo um acompanhamento de 2 anos e meio até a aprovação do produto na Operação Florestal da Suzano. Nós temos 88 equipamentos em nossa operação operando com essa aplicação e 80 equipamentos com previsão de término de implementação em março de 2022. A utilização de elastômeros se deu a partir da parceria com a Ponce, que já tinha homologado esse tipo de preenchimento no Brasil, ao mesmo tempo em que foi aplicada pela primeira vez em forwarders, correto? A empresa estuda a aplicação dos elastômeros em demais veículos de transporte? Essa solução seria viável? Olha, a primeira máquina de aplicação por responsabilidade da Suzano foi um forwarder do fornecedor Komatsu, um FW41. Entretanto, o primeiro fornecedor a homologar disponibilizando equipamento com preenchimento realmente foi a Ponce. E através de testes de verificação dos desgastes dos componentes atrelados por meio dos métodos de elementos finitos, estamos avaliando aí a habilidade técnica e comercial dessa e outras soluções de redução de consumo de pneus para os demais equipamentos. E para finalizar esta nossa conversa, Paulo, é observado que o ciclo de vida destes pneus dura 18 meses até a reciclagem. Podemos então entender que o processo de reciclagem desse elastômero também é sustentável? Sim, o processo de reciclagem funciona com o envio do pneu com preenchimento para o fornecedor e essa composição é triturada e diluída numa nova solução para o preenchimento dos novos pneus. Paulo, muito obrigada pela sua participação em nosso podcast ABTCP Giro Setorial. E passando agora para um tema importante para o setor, que é o uso responsável deste insumo indispensável para a vida, a água, no último dia 22 de março foi comemorado seu Dia Internacional. E olha que interessante, Thaís, atualmente existem diversas iniciativas para evitar o desperdício, mas vale destacar o poder da reciclagem. A cada tonelada de papel reaproveitada, economiza-se 10 mil litros de água em toda a sua operação. Portanto, para falar sobre este assunto aos nossos ouvintes, trouxemos aqui Luca De Grandes, da área de novos negócios da Eu Reciclo. Obrigada pela sua presença em nosso programa. Qual a posição da Eu Reciclo na reciclagem do papel? E comparado aos 4 tipos de resíduos de embalagens, por que o papel é o mais reciclado? A Euriciclo é uma certificadora de logística reversa de embalagens pós-consumo. Então, garantimos que um quantitativo equivalente de embalagens comercializada por uma empresa aos seus consumidores seja reinserido de forma ambientalmente correta na cadeia da reciclagem. Tendo em vista que a cadeia da reciclagem do papel, a nível nacional, é uma das mais organizadas e formalizadas comparada com outros metais, o nosso papel como certificadora em relação a esse grupo de material é gerar uma receita acessória para as centrais de triagem, que assim elas podem ser remuneradas não somente pela venda do material, mas também pelo serviço ambiental que elas prestam para a sociedade. O certificado de reciclagem funcionam como um incentivo econômico para esses operadores de reciclagem, porque, de novo, representam um complemento, né, à renda oriunda da venda dos materiais. Então, nosso papel é fortalecer esse ciclo já existente, além de contribuir para impulsionar os índices de reciclagem do material no país. Hoje, o sistema da Eureciclo ele corrobora com os números que afirmam que o papel é o grupo de material mais comercializado na reciclagem em peso. Então, esse processo já acontece de forma orgânica, porque a cadeia da reciclagem do papel a nível nacional é uma das mais organizadas e formalizada, e nosso papel, de novo, em relação a esse material, é essa contribuição, né, adicional para que a cadeia a nível nacional seja mais expandida e seja mais desenvolvida do que ela é hoje. O papel é um material extremamente valioso para a reciclagem, porque por conta do impacto econômico-financeiro nos operadores de reciclagem, justamente pelo alto valor que ele, né, tem para os recicladores. Além, claro, da diminuição dos impactos no meio ambiente, né, por conta da destinação ambientalmente adequada. Então, de acordo com uma pesquisa do Datamark de 2016, o papel representa mais de 40% do mercado, isso em peso, sendo acompanhado pelo plástico com aproximadamente 25%. Então, o papel, de fato,
é um grupo de material mais escolhido para a produção de embalagens. Então, esse dado é importante hoje porque ele justifica a atual organização e formalização, que mencionei anteriormente, sobre a cadeia da reciclagem do papel. Então, praticamente hoje, todos os estados possuem centrais de reciclagem, centrais de triagem que trabalham com esse material e possuem até mesmo unidade de beneficiamento e transformação. Ou seja, o papel hoje ele é coletado, triado, beneficiado e transformado em uma nova embalagem em um ambiente local. Isso tem um impacto direto, né, porque reduz drasticamente o custo logístico de transporte para grandes centros e aumenta significativamente a eficiência do processo. Então, além do papel apresentar um alto potencial de reciclabilidade, todos esses fatores contribuem para que a taxa de reciclagem no país desse material seja tão alta comparado com outros materiais. Mas além da economia de água, quais os outros impactos da reciclagem de embalagens de papel? Há outros benefícios ambientais e sociais? Então, a economia da água é um dos aspectos ambientais mais virtuosos da reciclagem do papel e se manifesta na ponta da cadeia. Então, é uma solução lá no final de todo o processo, né, de coleta, triagem, reciclagem e transformação. Mas seguem a ela diversos outros benefícios que têm um impacto positivo muito importante a montante da cadeia. Então, ao longo da cadeia, as necessidades logísticas e produtivas elas são positivamente impactadas pela redução no uso de combustíveis, né? Assim como na redução de uso de energia ao longo de toda a cadeia até a própria transformação. E o impacto social, ele vem da geração de renda, né, para os envolvidos com o processo, além da possibilidade de comercialização do material e também dos créditos de reciclagem, que acabam gerando uma renda adicional. Então, todas as reduções de recursos anteriormente comentadas, elas agregam as comunidades locais e a sociedade como um todo, porque, afinal de contas, somos todos parte de um ecossistema e ele se beneficia desses avanços tecnológicos à medida que cada elo da cadeia impacta o elo sucessivo, reforçando a necessidade por práticas sustentáveis desde o nascimento de qualquer produto ou serviço que envolva o material papel. E só para contextualizar aqui, a empresa possui mais de 6 mil clientes parceiros que comercializam embalagens em todo o país. Entre as quase 400 mil toneladas de resíduos já reinseridas no ciclo produtivo pelo seu serviço, cerca de 44% são de papel, o que representa 176 mil toneladas. Você pode falar aos nossos ouvintes, Lucas, sobre a importância das parcerias frente à sustentabilidade? Então, a sustentabilidade ela é um processo que envolve o ecossistema como um todo, né? Então, para alcançar um ecossistema sustentável, a gente precisa passar por um processo colaborativo, né? Inevitável, do qual as parcerias são uma base fundamental. Então, o sistema, para se sustentar, ele requer cooperação e colaboração entre todas as partes envolvidas em prol do desenvolvimento de soluções sinérgicas, com o objetivo de gerar impacto escaláveis e exponenciais. Nós, aqui da Eureciclo, acreditamos no papel de cada um dos atores envolvido em todos eles da cadeia. Sabemos que o caminho da desenvolvimento da reciclagem, que é somente uma das iniciativas que tem como objetivo garantir a sustentabilidade, é um caminho longo e envolve desde a educação ambiental da sociedade como gerador de resíduo, passando pela profissionalização dos atores que são diretamente responsáveis por essa atividade, que são os catadores e catadoras de materiais recicláveis, até a implementação de centrais de triagem que sejam modernas e tecnológicas e que suportem a reciclagem de fato de todas as embalagens que hoje em dia são distribuídas no mercado. Então, é por todas essas questões e necessidades que a gente busca continuamente por soluções complementares para que a cadeia de reciclagem se torne mais completa e mais eficiente possível.
Nós agradecemos novamente a sua participação e parabenizamos a Eu Reciclo por ser tão inovadora. Pois é, Thaís, e falando ainda sobre o tema da água, que é um insumo tão importante à vida, de acordo com um estudo recente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Brasil precisa investir 42 bilhões de reais para reverter o elevado índice de perdas de água. O país desperdiça 40% da água que sai da companhia de distribuição até chegar à torneira do consumidor. Na região norte, esse índice chega a 55%. Esses 40% significam que 4 em cada 10 litros de água ficam pelo meio do caminho, em razão de canos furados, tubulações defeituosas e dos chamados gatos, que são roubos de água. Em países como Alemanha e Japão, o nível de perda de água é inferior a 10%. E a exemplo de boas ações para preservar o recurso hídrico, a Cenibra mantém mais de 105 mil hectares de florestas nativas preservadas, que abrigam mais de 4.500 nascentes e contribuem para a sustentabilidade hídrica da bacia do Rio Doce. Exato, a empresa investe continuamente em técnicas sustentáveis que promovem a infiltração de água no solo, recuperação de nascentes e conservação dos cursos d'água, não só em suas propriedades, como também nas comunidades vizinhas de sua área de atuação. Uma dessas técnicas é a subsolagem, já utilizada pela empresa em seus plantios florestais e que desde 2019 está sendo fomentada em propriedades rurais particulares. Outra ação de destaque é a proteção das nascentes e áreas de preservação permanentes, as APPs, na construção de pequenas barragens em áreas com potencial de preservação para conter a água da chuva, entre outras iniciativas empreendidas pela Cenibra e tantas outras empresas do nosso setor. E com essas notícias sobre o respeito ao nosso recurso natural mais valioso, a água, encerramos o segundo bloco desta 25ª edição do nosso podcast ABTCP Giro Setorial. Dando continuidade ao nosso programa, neste terceiro e último bloco, confiram algumas novidades em eventos, reconhecimentos e premiações e as oportunidades das empresas do setor aos profissionais. Iniciando pela Valmet, como parte do contínuo compromisso e engajamento de renovação e desenvolvimento dos principais indicadores de ESG, a empresa acaba de renovar a Agenda Sustentabilidade 360 graus, atributo imprescindível para a construção do seu trabalho de sustentabilidade ao longo dos anos. A nova agenda de 2022 inclui projetos e ações ambientais, sociais e de governança ESG para a sustentabilidade e abrange toda a rede de valor da companhia, incluindo a cadeia de suprimentos, operações próprias e uso das tecnologias da Valmet. A agenda de sustentabilidade sempre se concentrou em 5 áreas principais: cadeia de suprimentos sustentável, saúde, segurança e meio ambiente, pessoas e desempenho, soluções sustentáveis e cidadania corporativa. Falando agora sobre a Siemens, a empresa conquistou o selo paulista da diversidade, uma certificação concedida pelo governo de São Paulo pelo propósito de contribuir para a transformação da sociedade a partir da maior conscientização no ambiente de trabalho em relação à diversidade e inclusão. Parabéns à Siemens pela conquista. E passamos agora para a BASF, que comemorou 3 anos do seu Centro de Experiências Científicas e Digitais, a sua primeira estrutura de cocriação e transformação digital na América do Sul, conhecida por ONONO. Desde 2019, o ONONO promoveu mais de 50 desafios em seu ecossistema de inovação aberta. Também conectou mais de 300 universitários em mentoria para soluções inovadoras, como a criação de uma ferramenta de inteligência artificial para a supply chain e a calculadora de emissões Sustainbolt da Fundação Espaço Eco, por exemplo. Muitas notícias excelentes sobre iniciativas de empresas da cadeia produtiva do setor, não é, Patrícia? E sim, Thaís, são muitas ações positivas aí das nossas empresas em prol de inovação, em prol de meio ambiente, ou seja, nas práticas ESG. E temos muito mais que, pelo nosso curto espaço de tempo, deixamos de citar nesta edição do programa, mas seguiremos acompanhando para trazer novidades em nosso próximo giro setorial. E agora vamos à dica de conteúdo técnico da semana, caros ouvintes. A IBAR realizou um movimento inédito em 2022, com o lançamento de uma série de pequenas entrevistas com professores, pesquisadores e ecólogos que explicam de maneira didática qual o papel das árvores cultivadas para a natureza no combate às mudanças do clima e para a sociedade.
Vale conferir pelo YouTube os vídeos da série lançados pela IBA, que já está em seu segundo episódio. E ainda como destaque técnico deste programa, vamos especificamente indicar os eventos da ABTCP. De 26 a 29 de abril será realizado o curso de Tecnologia de Celulose, um evento ministrado online e que poderá ser uma oportunidade para vocês se atualizarem remotamente. E vale destacar pela BTCP também que as inscrições para o Prêmio Destaques do Setor 2022 estão abertas. A premiação, realizada há mais de 20 anos pela associação, contempla fabricantes e fornecedores da indústria de celulose e papel do Brasil e profissionais. São 19 categorias para empresas e 3 categorias para profissionais. E fiquem atentos, caros ouvintes, que as inscrições seguem abertas até o próximo dia 13 de maio. E a entrega dos troféus da edição 2022 da premiação será feita no jantar de confraternização do ABTCP 2022, Congresso e Exposição Internacionais de Celulose e Papel, no dia 5 de outubro no Hotel Transamérica, em São Paulo. Boa sorte a todos os inscritos. E assim encerramos mais esse podcast ABTCP Giro Setorial de 2022. E aguardamos vocês na próxima edição no dia 20 de abril, na qual vamos trazer muito mais novidades e informações para vocês, nossos ouvintes. Podcast ABTCP Giro Setorial, o programa que traz o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel, fica por aqui, agradecendo a todos, a todas e a todas pela ilustre audiência. Até a próxima edição.